Olá, seus lindos, tudo bom? Agora é a minha vez de estar aqui com vocês, né, para nós darmos continuidade à nossa aula. Como tudo começou ontem e alguém pode estar achando, meu Deus, eu esqueci o nome da professora, é normal, tá bom? Eu sou a professora Pet Ribeiro e vou estar com vocês aí junto com o professor Artemison no nosso componente de história e vamos dar continuidade aos nossos conteúdos. Vocês já observaram que nós estamos falando de grandes mudanças. Então, nós já falamos para vocês sobre a visão dos europeus, essa ideia de novo mundo, que o professor Artemison também trabalhou no dia de hoje. Ele vai trazer essas primeiras modificações que vão acontecer ali na Europa, que historicamente foi chamada de Velho Mundo, mas como vocês já sabem por quê? Porque eles mesmos escreveram a história, né, nesse sentido. E até mesmo nós temos muito da cultura ocidental, como nós vimos na aula de ontem, tá bom? Mas isso não é motivo para preocupação. Isso é motivo para vocês compreenderem que existem outras coisas que estão acontecendo aí, que são de extrema importância para nós. E, para tratarmos disso, vou trazer aí o nosso objeto de conhecimento. O que nós vamos tratar agora, professora? Leiam comigo, então. Saberes dos povos africanos e pré-colombianos expressos na cultura material e imaterial. Nosso detalhamento, a diversidade cultural dos africanos e ameríndios. Primeira coisa que vocês têm que compreender é o que é essa ideia de cultura. Quando eu penso em cultura, eu lembro sempre assim, deve ser o alimento, deve ser a música, deve ser a festa de Beiradão ou a festa de Santo Antônio. Então, gente, cultura são justamente as nossas manifestações. Tanto fazem serem musicais, serem alimentares, ser a nossa própria vestimenta, elas também estão inseridas em outros contextos, como a religião, como a nossa língua. E a cultura, gente, ela é algo que ela transpõe o tempo. E ela é muito importante para nos dar a identidade. Por exemplo, vocês imaginem que nós aqui, nós do Norte, já perceberam que nós tomamos banho? Claro que tem sempre aquele que não vai gostar muito, né? Mas é cultural que a gente tem o hábito de tomar banho também, professora, nesse calor que faz aqui durante o inverno e também no nosso verão, principalmente, né? É hábito sim, mas também é uma herança cultural. Por quê? Porque os povos indígenas que habitavam essa região, certo? Eles moravam de frente para os rios, de frente para os igarapés, tendo a necessidade de banhar-se e também brincar na água cotidianamente. Quem aqui gosta de uma rede? Não é? Tem ali a cama, mas eu quero a rede. Por quê? Mais uma herança cultural que nos foi deixada pelos povos originários, pelos povos indígenas. O hábito de deitarmos em rede. Quantas vezes a gente não vê o bebezinho ali só no embalo e dorme? Então, essas heranças culturais, elas são primordiais para nós. Não só elas, mas também é que nós vamos herdar do colonizador, que nós vamos herdar dos povos africanos que vão ser trazidos para essa região. Quem aqui gosta de um vatapá, de uma feijoada, que gosta de uma dança, que gosta de andar todo pinudo e calhado, com os brincos grandes, os colares. Então, nós começamos a observar que cultura, ela passa o tempo, ela ultrapassa o tempo e ela chega até nós. Mas nós precisamos compreender de onde vem essa diversidade. E hoje nós vamos tratar de 2 locais específicos, como vocês viram aí, essa cultura nos africanos, essa diversidade, e também nos povos ameríndios. Para eu continuar falando especificamente dos africanos, vou trazer para vocês primeiro um conceito. Vamos lá então? Olha aí. Antes da chegada dos europeus, a África tinha reinos ricos e fabulosos, que eu digo a vocês, garanto, vocês vão estudá-lo pacientemente, tá bom? Vocês vão observar daqui a pouco.
Na antiguidade, temos o Império de Cartago e do Egito. E na Idade Média, a constituição do Império de Mali e da Etiópia. Então, esses 4 impérios que estão citados aí, eles existiram no continente africano. Lembrem-se, gente, que o continente africano ele é formado por 54 países, que é, às vezes, um equívoco que a gente faz. A gente pensa assim, o país, a África. Não, gente, a África é um continente formada por 54 países. E eles se originam de inúmeros grupos que já existiam há milhares de anos naquele território. Inclusive, ontem eu disse a vocês, né, que a África era considerada ali o berço da humanidade, porque é ali que os fósseis que provam a presença humana são encontrados com a sua idade, a idade do fóssil mais antiga. Então, ali que vai surgir as primeiras espécies que, evoluindo, vão dar origem ao homem, tá bom? Na visão da antropologia, na visão do evolucionismo, certo? Então, é isso que vai acontecer, ok? Vamos lá, então. Preciso dar outra imagem para vocês. Rapidinho. O continente africano é considerado o berço da humanidade, como eu acabei de citar, porque ali estão as primeiras evidências arqueológicas do ser humano. Antes, muito importante esse trecho, da ocupação europeia, já havia um intenso comércio entre o norte da África e a África subsaariana. Então, o norte da África, ali onde está o Egito, ali onde está o Marrocos, e essa África subsaariana que está abaixo do deserto do Saara. Lembrem-se sempre que o continente africano, além de hoje os seus 54 países, ele tem uma grande diversidade de solo. Então, ele tem floresta equatorial, ele tem deserto, tá bom? Sem contar as inúmeras ilhas que vão contorná-los ali, inclusive uma das maiores, que é chamada a Ilha de Madagascar, certo? Então, muito antes dos europeus pisarem nesse continente, muito antes, eles já tinham uma grande estrutura, tanto de império quanto comercial. Já havia uma organização econômica. Então, essa diversidade cultural, ela recebe a contribuição de vários povos, de vários grupos. Vocês conseguem compreender? Imaginem aquele continente gigante, com inúmeros povos, cada um com uma língua, talvez, cada um com um tipo de dança, cada um com uma religião. Então, isso mostra que essa diversidade, ela vai ser o quê? Apagada muitas vezes. Quando o colonizador chega, e nós vamos falar isso mais para frente, só aguarda um minutinho, vocês vão começar a observar que a ideia dele era, vamos acabar com esse grupo. Vamos nos impor sobre eles. Mas eu vou deixar isso para mais para frente, tá bom? Então vamos lá. Olha aí, vamos dar continuidade à nossa leitura. Essas transições comerciais eram realizadas através das caravanas promovidas por povos que habitavam a porção sul do deserto do Saara. Mais tarde, outras expedições atravessaram o deserto e levariam estes produtos para a Europa. Então, como vocês podem ver, existe essa relação comercial e ela vai, inclusive, sustentar ali a Europa. Então, esse continente, ele vai contribuir, tá bom, gente? Para alimentar, para sustentar esse continente também, que é a Europa. Então, como é que o colonizador, como é que o europeu, em algum momento ele se achou superior? Porque ele achou que a sua língua era melhor, ele achou que a sua religião era melhor, ele achou que as suas vestimentas eram melhores, ele achou que a sua cor era melhor e superior. Então é por isso que nós trazemos esse assunto para vocês hoje. É importante que vocês saibam que nesse continente existiam vários impérios, que neste continente existia uma estrutura comercial, existiam suas danças, existiam suas línguas, existiam as suas religiões, e religiões, como eu citei ontem para vocês, milenares, bem mais antigas do que o próprio cristianismo, que é ocidentalizado aqui para nós, tá bom? Trouxe para vocês observarem algumas imagens que é para justamente vocês compreenderem essa diversidade cultural. Então, olha só o que eu trouxe para vocês aqui. Temos essas representações que é uma forma não só de resgate cultural, mas de manter as tradições. Porque assim como nós que hoje dormimos em rede, gostamos daquele peixinho com limão e sal na água, né? O nosso famoso cozido,
certo? No tucupi, como o professor Temos está falando aqui, lembra do tucupi? O tucupi, não é? A nossa tapioca, a nossa farinha. O que nós estamos fazendo com isso? Nós estamos mantendo essa cultura. E toda vez que você ensina aí o seu irmãozinho, o seu primo pequeno a esses elementos, eles também vão dar continuidade a isso. Então, os povos africanos também fazem isso. Eles dão continuidade às suas danças. Essa aqui, ó, é uma representação das máscaras africanas que eram usadas para as festas, tanto para celebrar uma vitória, principalmente, ou até mesmo elas eram usadas nas batalhas. Por quê? Lembre-se que eu citei ontem a vocês, esses povos, eles realizam guerras intertribais. É uma questão de sobrevivência, é uma questão cultural. Por que eles faziam isso, professora? Porque eles precisavam de mão de obra para as suas aldeias, para os seus impérios. Então, quando eu vou atacar, certo? Um outro grupo e eles perdem, o que eu vou fazer? Eu vou trazê-los para me servir. E eu posso associar essa característica dos povos africanos também com os nossos povos ameríndios. Eles também faziam isso. Era uma questão de sobrevivência, tá bom? Então, aqui a representação das máscaras. Muitas máscaras africanas, gente, hoje elas não estão no continente africano. Por quê? Porque quando o colonizador chegou lá, a partir do século XV e XVI, ele começa a saquear, porque há uma riqueza de construção, de elaboração, e hoje elas estão espalhadas por vários museus pelo mundo. Principalmente museus aonde? Museus europeus. Tá bom? Vamos dar continuidade aqui às nossas imagens. Tem mais uma aqui para vocês. Aqui, ó. Quem é esse aqui? O lindo, o maravilhoso, o deserto do Saara. Então, como vocês podem imaginar, a África, ela também é formada por essa diversidade. E vale lembrar que existem povos, chamados, a grande maioria, de nômades, ou até mesmo os beduínos, que ainda vivem nessas localidades. Eles ficam circulando, procurando a área ali que é mais adequada para a sua sobrevivência. Tá? Então, o que para nós é só, nossa, professora, um monte de areia, para eles é um ambiente. Talvez eles estranhassem os nossos rios, porque nós não temos estradas, basicamente, interligando o nosso grande estado, mas principalmente os rios, tá? Temos mais uma imagem aí para eles? Só um minutinho, vai já aparecer para vocês, tá bom? Aí, ó, o tambor. Por que eu trouxe o tambor? Porque o tambor é uma das grandes manifestações africanas que reflete-se nas nossas vidas. Como é que nós observamos isso? Já ouviram falar no Boi Bombado, Festival Folclórico de Parintins? O carnaval, que foi adiado agora, que acontece em todo o Brasil, mas o carnaval ali da região sudeste, no Rio de Janeiro, é um grande patrimônio imaterial. Então, de onde se origina o batuque do tambor? Vocês conseguem adivinhar? Pois é, também é uma herança africana. Ah, fiquei devendo para vocês. O que seria a cultura imaterial? É aquilo que eu sinto. A minha língua, as danças, certo? O que é cultura material? É aquilo que eu tenho ali palpável, tipo alimentação, tipo a nossa fala. Por exemplo, as festas, elas são culturas imateriais. As festas acontecem porque nós estamos ali levando isso, certo? Então, o tambor, ele tem uma batida na cultura africana muito significativo e ele é trazido para os países onde os africanos, infelizmente, foram trazidos como escravizados. Mas ele é fundamental para a dança. Inclusive, muitas danças que vocês conhecem hoje, elas têm origem ali no tambor africano. Temos mais uma imagem aqui para representarmos. Aí, ó, quem são elas? As pirâmides do Egito. Quando eu pensava em África, professora, eu só pensava nelas. Então, agora vocês já sabem que a África é muito mais do que as pirâmides do Egito. Mas elas devem ser sempre citadas porque elas mostram a grandiosidade matemática e de engenharia dos egípcios que estavam lá no norte da África, ali às margens do Rio Nilo. Tanto nos dias atuais, nós não temos a compreensão como eles conseguiram montar dessa forma, como eles conseguiram construir dessa forma. Que engenharia foi essa aí trabalhada? Então, as pirâmides do Egito, elas também representam essa herança de cultura material no continente africano. Temos mais algum aí?
Vamos lá. Ah, essa é linda, gente. São aqui as tapeçarias. As tapeçarias, elas vêm ali da cultura do Império Mali, que vocês vão ver, não se preocupem, tá bom? Ela também vai se expandir ali pelos Marrocos, pela região central do continente africano. Como vocês podem ver, são bordadas, muitas feitas naquele maquinário, muitas feitas à mão. E é uma das características mais bacanas na cultura africana em relação à sua diversidade. E se vocês observaram bem, tirando a pirâmide do Egito, que estava bem marrom, e o deserto do Saara, tudo ali no continente africano é muito colorido, é muito festivo. Isso nos mostra a primeira palavra lá do nosso objeto de conhecimento, diversidade. Muitas cores, muitas influências, muitas línguas, muitas danças, tá bom? Então é essa representação que é trazida para nós. Então os tapetes aqui, eles representam toda essa pluralidade, toda essa gama de informações. Certo? Mais uma, posso seguir? Vamos ver se eu trouxe mais alguma imagem para vocês que eu não me lembro mais. Aqui, ó, o chimpanzé que representa a questão da floresta equatorial, a floresta do Congo. Eles têm um trabalho ali, muitos cientistas mantêm um trabalho de preservação dessa floresta. Ela é fundamental, ela está ali no coração da África. E aí vocês vão pensar, que tipo de floresta? Quando você sair da sua sala de aula, dá uma olhadinha em torno de você. Ela parece muito com a nossa floresta amazônica. E ela está ali, ó, um pouquinho abaixo do deserto. Então, isso também mostra essa riqueza no território africano. Temos mais alguma para fechar? Ótimo, temos uma para fechar. Então, vamos lá. Aí, ó. Gente, como assim, professor? Esse mar azul, sim. Essa imagem ela é específica da ilha de Madagascar, que eu citei a vocês, que alguns de vocês conhecem através de um filme infantil, não é isso? Mas, na verdade, ela é uma ilha com bastante atrações turísticas, e aí essa imagem do mar representa isso. E se vocês observarem ali, não recebe o nome de canoa. Nessa região ela tem um outro nome, mas parece com o quê? Com as nossas embarcações, que são as canoas. A famosa bajara, que alguns dos pais de vocês também podem ter por aí, não é isso? Então, isso também faz com que nós pensamos que, dependendo da localidade do continente africano, há características peculiares, tá bom? Então, deu para fazer uma viagem à África? Deu para emergir um pouquinho? Não se preocupem que amanhã tem mais, eu garanto para vocês, tá bom? Bom, e agora eu vou trazer a vocês o conceito de etnocentrismo, eurocentrismo e culturas africanas, que é justamente aquele choque. Vocês já viram toda a importância, tá? Toda a importância que eles têm para nós. Agora vocês vão entender por que eles vêm dessa forma. Vamos lá. É fato conhecido que a história africana foi escrita e contada pelos colonizadores europeus. Mas, futuramente, os nossos alunos vão mudar isso, né? O Artemison já concordou aqui comigo. Os viajantes, missionários e dirigentes coloniais foram os responsáveis pelos primeiros relatos acerca da cultura dos povos africanos, que foi o que eu mais disse a vocês ontem. A história vem sendo escrita pelos vencedores e nós estamos começando a fazer uma história diferente, sendo contada pelos vencidos. Mesmo que eles tenham destruído, acabado com as línguas, está lá a arqueologia, está a história. Quem mais, amigo? A geologia, a geografia, a sociologia, a arqueologia, a antropologia, todo mundo se esforçando para resgatar esse processo. O etnocentrismo, olha o que diz aí os conceitos, e o eurocentrismo nas ciências europeias durante o século XIX, são os responsáveis pela concepção das culturas africanas. Então, tudo que a gente via de África, inclusive nós estudamos na escola sobre isso, né? Não que eu seja assim tão antiga, tá, gente? Mas a gente via muito isso. Nos livros vinham dito que, os africanos eram bárbaros, os africanos, eles não tinham cultura suficiente. Não, hoje nós sabemos que isso não é verdade. Mas os livros que existiam até então, as pesquisas que existiam até aquele momento, elas eram colocadas dessa forma, através do eurocentrismo, o olhar do europeu sobre o outro. E aí tem a palavrinha etnocentrismo agora, que eu vou já trazer para vocês de novo. Etno quer dizer aquele grupo. Etnocentrismo, o meu grupo acima do outro também. Ele é o central, ele é o mais importante, ele é o bambambam da história. Então, essas duas palavrinhas, etnocentrismo e eurocentrismo, estavam juntas falando sobre a África. Tá,
E aí os africanos, quando vão falar sobre si? Vocês conseguem compreender? Então essas mudanças estão acontecendo agora, tá bom? Vamos fechar aí a leitura. Nessa ideia, elas são consideradas manifestações primitivas ou bárbaras, como eu acabei de citar, típicas dos primeiros estágios da civilização, ou seja, só porque eles não tinham a mesma cor, tinham aquele coloridão de roupa, né? Aquele vermelho, aquele preto, aquele amarelo, que eu gosto demais também, eles achavam que eles eram inferiores, ou seja, gente, esse pessoal aí está evoluindo agora. Mas vocês vão ver que, olha aí, religião. Deixa eu trazer um conceito para vocês na visão dos povos africanos, rapidinho. Lá já tinham as religiões tradicionais deles, que eu vou já citar, o islamismo, que foi trazido ali de baixo, e até mesmo o cristianismo depois. A forma mais conhecida das religiões tradicionais é o culto aos orixás. Os orixás são esses elementos transcendentais que pertencem, né, às divindades de origem Yorubá ou Nagô, que englobam uma ampla variedade de crenças e ritos, que dão origem à Umbanda e outras inúmeras religiões milenares no continente africano, que vão influenciar, inclusive, o Brasil. O centro, os grupos de Umbanda aqui no Brasil e até mesmo o Candomblé, o Candomblé, e a Umbanda aqui no Brasil, eles vêm em decorrência dessa influência africana. O Candomblé vem trazido e a Umbanda, ela nasce no Brasil, sob influência de religiões africanas. Então, há uma ligação direta, tá bom? Outro tema aí para vocês, além da religião. Temos aí as artes plásticas que vocês viram nas máscaras. Grande parte da produção artística tradicional africana era feita para não ser vista. E o material utilizado em sua confecção possui um valor simbólico muito grande. É como eu falei, gente, aquelas máscaras, as roupas, os adereços, eles são feitos com um grau de importância muito grande para aquele grupo. Então, o europeu, quando chega a ver aquilo, não, isso aqui não é beleza, mas é beleza sim. Nossa, isso aqui é muito colorido, mas é beleza sim. Há um valor simbólico, tá? Para fechar, dança e culinária, que como eu citei a vocês, marcada pelos batuques e pelos movimentos corporais bem acentuados, como o rebolado. A culinária, nós temos os temperos fortes, né, com os condimentos fortes e picantes. Então, esses elementos de dança e culinária, eles também vão ultrapassar o Atlântico e chegar até nós. Quem aqui não gosta de uma pimentinha na feijoada, no vatapá, certo? Não pensem que o continente africano ele está longe imaterialmente de nós. Pelo contrário, vocês vão sair daqui com uma interrogação na cabeça e vão começar a investigar o próprio cotidiano de vocês, tá? E agora nós vamos falar dos povos ameríndios. Vamos lá? A diversidade cultural dos ameríndios. Antes da colonização, já existiam no continente hoje chamado de América vários grupos étnicos. Todos tinham uma cultura similar em alguns pontos, que eram o quê? Organização social baseada no coletivismo, tá? Vou explicar para vocês, mantenha aí a telinha mesmo. Esse coletivismo é o seguinte, dentro de uma etnia, que hoje nós conhecemos, vocês já sabem que o nome bonitinho é povos originários ou povos indígenas, tá bom? É esses nomes, essas palavras que nós vamos usar, certo? Eles eram organizados, tipo assim, os idosos responsáveis pela cultura, em repassar os ensinamentos, as lendas, naquelas rodas de fogueira, as mulheres responsáveis pela plantação, os homens responsáveis pela caça, pela segurança do seu grupo, certo? Essa ausência de política é como a gente conhece porque eles trabalhavam de forma coletiva, tá bom? No caso, Estado e governo. Eles têm ausência de moeda porque o seu trabalho era baseado na subsistência. O que é isso? Sabe por que os indígenas na história do Brasil, volta aqui só para a professora, sozinha ainda, tá? Por que eles ficaram com essa ideia de, os indígenas são... Tá errado, tá, gente? Só estou dando exemplo. São preguiçosos. Vou dizer por quê? Porque quando o colonizador chegou, o indígena, a gente, estava de boa aqui. Estava de boa. Então, ele acordava quando o sol nascia, vai fazer suas plantações, colher a sua mandioca, fazer aquela farinha torradinha, fazer o tucupi, pescar o seu peixe. Amigo, encheu o buchão, o que a gente faz? Vai dormir na rede. Era a vida dele. Ele não está guerreando, ele não está disputando cargo político com ninguém. Entenderam?
Ele está ali descobrindo as ervas medicinais, educando as suas crianças. A educação das crianças é algo bem interessante nos povos ameríndios, que elas eram livres. Toda aldeia, inclusive há um provérbio africano que diz isso, que como é que fala, gente? Peraí. É responsável, né? É importante que toda uma aldeia eduque uma criança. É necessário uma aldeia para educar uma criança. Ou seja, a criança, ela é responsabilidade de todo o grupo. Então, os nossos povos também aqui faziam isso. As religiões, como diz o texto, olha aí, eram politeístas, baseadas em elementos da natureza, com a ausência da escrita. Mas não quer dizer que eles não tinham uma língua, eles tinham inúmeras línguas e a escrita que eles falam é como a nossa. E a sua religião estava ligada à natureza, tanto que o Tupã, né, que é uma figura bem simbólica nesse contexto dos povos originários aqui nos ameríndios, ali nos Incas tinha o próprio Deus Sol também, que era essa representação. Então nós começamos a observar esses elementos da natureza que são associados às religiões. Está errado, meus queridos? Não. É uma religião como qualquer outra, e ela merece o respeito como qualquer outra, que pertencia aos povos ameríndios. Então, assim como eu fiz lá com os africanos, vou trazer para vocês algumas imagens também para nós comentarmos sobre essa diversidade cultural dos ameríndios. Olha só. Podem ver que vai estar girando aqui, ó, tá? O tronco Quarupi. Vocês sabem que ainda hoje lá no Xingu há uma celebração em honra a esse tronco Quarupi, tá? Ele é carregado ali, feito uma celebração, que isso é para mostrar a vocês que enquanto nós estamos aqui, os povos originários estão ali mantendo suas tradições. Aqui no nosso painel de fotos, aqui, trouxe a representação da dança para vocês. Isso aqui já é bem século XXI, tá bom? Mas eles conseguem ali, ó, manter o chocalho, tentar manter suas indumentárias. Ah, professora, mas os povos indígenas usam celular. Sim, gente, para a gente se manter antenado. Inclusive, nós temos universidades aqui no nosso estado que já tem cota para as indígenas. Nós temos hoje indígenas lá na plenária como deputados, temos indígenas médicos. Por quê? Porque eles têm direito também a estudo, tem que ter direito ao estudo, acesso à educação de qualidade também. Principalmente, não só para proteger os seus, mas para toda a comunidade. Então, é muito importante que vocês tenham essa compreensão. Não há nada que desmereça, tá? Que seja desmerecido, tanto nas culturas africanas quanto nas culturas ameríndias. Nós é que temos que conhecer ainda mais sobre esse contexto, conhecer ainda mais sobre esses elementos, tá certo? Então, deu aí, ó. Então, já sei que vão sair pesquisando também o que é Quarupi. Aproveitem, pesquisem as lendas ameríndias, que é de uma grande riqueza também para nós, para nossa cultura imaterial também, certo? Para fechar, olha o que eu trouxe para vocês pensarem também. Os ameríndios, apesar de terem pertencido a vários grupos diferentes, com pontuais diferenças de comportamento, tinham elementos comuns que consolidam uma cultura como um todo. Eles tinham religião, hábitos, costumes e comportamentos parecidos entre si, bem diferente dos africanos, bem diferente dos europeus, mas que por conta daquelas duas palavrinhas que nós vimos lá na frente, etnocentrismo e eurocentrismo, durante anos, durante séculos, nós acreditávamos que não havia importância. Nós acreditávamos que era algo inferior. Nós acreditávamos que nem valia estudar sobre isso. Mas lembrem-se, gente, a história é feita por todos. Infelizmente, durante muito tempo, não foi escrita por todos, nem para todos. Mas tenho certeza que essa geração e essa geração que está aí do outro lado vai fazer toda a diferença, tá bom? Então, excelente final de tarde para vocês e até amanhã. Até amanhã.